Olá, amigos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Como você tem passado? Como tem sido os seus dias? Coloca aqui no comentário para a gente conversar e falar mais da palavra do Senhor Jesus. E hoje nós temos uma palavra linda que Deus tem no seu coração. Você que também tem recebido bênçãos de Deus, coloca o seu testemunho aqui para juntos crescermos e edificarmos na fé. Porque neste momento a qual estamos passando, testemunho glorifica o nome de Deus, né, Amém. Rose? Glória a Deus. E o testemunho faz nós celebrar e se alegrar. Então você que tem sido abençoado, você que Deus tem feito um milagre, você que Deus tem abrido uma porta que muitas vezes não tinha saída, Deus ele quer fazer um milagre na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, coloca o seu testemunho, coloca o seu pedido de oração, que estaremos orando por você, pela sua casa e pela sua família. E Deus vai abençoar no nome de Jesus. E vamos lá para a palavra de Deus, né? Amém. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 21, que diz assim: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e às suas esquerdas, e os egípcios seguiram-nos, entrando atrás deles todos os cavalos de Faraó, e seus carros e seus cavaleiros, até no meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios, e alvoroçou os campos dos egípcios, e tirou eles as rodas dos seus carros, e fê-los andar com dificuldade. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. E no versículo 31 diz assim, no versículo 30, Assim o Senhor salvou Israel naquele dia, da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo do Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Aqui é uma passagem, né? Até a gente já comentou alguns vídeos anteriores sobre a saída, né, de Israel dali do Egito, né? A Bíblia fala que Israel era escravo, e Israel começou a orar, Deus levantou a Moisés. Faraó, ele não queria deixar o povo de Israel sair, né? Então ali Deus enviou as pragas, e no final Faraó pegou e deixou o povo de Israel. Mas quando o povo de Israel estava saindo, a palavra de Deus diz que Faraó pegou os seus cavaleiros, seus carros, seus cavalos e foi atrás de Israel. E ali Israel não tinha saída. A Bíblia diz que eles não tinham, porque na frente havia o mar e o resto era deserto, e atrás vinha Faraó, né? Então eles não teriam para onde correr. E imagina, Israel não deveria ser poucas pessoas, deveria ser uma multidão, e dentro daquela multidão havia crianças, havia mulheres. Então Israel não tinha nenhuma chance para lutar contra Faraó. Israel não tinha nenhuma chance para vencer, mas Israel estava com Deus. O Deus de Israel estava ali cuidando daquele povo. E Deus fala então para Moisés para que estenda o cajado e toque no mar. E ali aconteceu, o mar se abriu e Israel passou. Então foi um grande milagre que Deus fez na vida daquele povo. E quantas vezes estamos muitas vezes em situações como o povo de Israel? Não vemos saída para a nossa vida, não vemos solução para os nossos problemas. Parece que tudo que nos rodeia, a gente entende que vai perecer, que não vai conseguir, que não vai conquistar. Mas o Deus a qual servimos é um Deus grande, é um Deus que tudo pode fazer, é um Deus que faz milagre. Imagina o mar se abrir e você passar, diz que se fizeram colunas, né? O inimigo até tentou, mas não conseguiu e não prosperou, porque a palavra de Deus diz que eles mesmos disseram: fujamos, porque quem peleja por Israel é Deus.
né? Então foi algo lindo. Eu fico imaginando, imagina aquelas colunas, né, Rose, do mar e aquele povo passando, né? Eu nem sei se alguém não quis botar a mão na água, né? Mas eu botaria, né? Sim. Então é algo inédito, assim, que Deus fez, porque Deus é grande, né? Deus é grande. Então, meus amigos, a gente trouxe essa passagem porque ela é uma passagem que muitas vezes vai refletir a tua vida. Se eles voltassem, tinha o exército de Faraó. Na frente o mar e ao lado tinha, era um terreno com rochas no deserto. Eles eram cercados por rochas. Então era o mar, rochas e o exército. Eles não tinham para onde fugir. Talvez hoje você esteja se sentindo na mesma situação. Você não pode sair para fora porque tem uma doença. Dentro de casa, você não, a parte econômica tua talvez fique parada. Você não sabe o que fazer, você não sabe como fazer, você não sabe que maneira enfrentar esses gigantes. Se para um lado você vai, tem rochas. Se para trás você volta, tem um exército para matar a tua vida. Se você vai para frente, tem um mar que você vai se afogar. Talvez você esteja se visto nessa mesma situação, mas veja que Deus, através da mão de Moisés, abre aquele mar, eles passam. Eu te convido a estar lendo. Qual que é a passagem mesmo, Denise? É Êxodo. Capítulo... Só um pouquinho que eu vou pegar aqui que eu saí de fora. Só para você reler depois que a gente passar, para você estar meditando, nesses dias você está em casa, aproveita para meditar na palavra de Deus. Pode começar lá no Êxodo, capítulo 14, e você segue todo ele para ir lendo, né? Vai meditando, porque ali era uma situação que o povo não tinha escapatória. Ele não tinha o que fazer, ele não tinha como vencer, e era um povo inteiro, como é hoje. É o mundo inteiro. Então, o povo não sabia para que lado correr, o que fazer. Aquela situação era uma situação que só dependia de Deus. Era uma situação que só Deus poderia operar. Só Deus poderia agir ao intermédio daquele povo. Talvez hoje, na tua situação, só Deus possa agir. E Moisés coloca o cajado, abre o mar e eles passam. Meu amigo, sabe o que vai definir a tua vitória? Quando eles passam o mar, depois você vai continuar lendo, estudando, vocês podem estar ali comentando com nós também ali no Face, eles encontram o deserto. Nós estamos iniciando uma situação, porque afinal de contas faz o quê? Começou em 15 de março, abril, a gente está no início de maio, não faz 2 meses que nós no Brasil começamos a viver essa situação. E eles estavam na frente do oceano. Hoje nós estamos na frente do oceano, mas às vezes a gente está começando a passar, a gente já está passando por um deserto. Assim como eles, quando passam o mar, que Deus deu o livramento, eles entram no deserto. E sabe qual foi as 2 pessoas que conseguiram vencer? Josué e Caleb. Você vai ser um Josué e Caleb. Sabe qual foi a atitude? Quando eles entram no deserto, Josué e Caleb sempre creram, sempre acreditaram no poder de Deus, na vitória de Deus. Eles, mesmo quando se defrontaram após com os gigantes, eles falaram, nosso Deus é bem capaz. Meu amigo, nós estamos entrando num deserto, a gente não sabe quanto tempo vai durar, não sabe se passa logo, se demora, é um deserto. Estamos vivendo num deserto econômico, num deserto na área da saúde, em todas as áreas da tua vida hoje estamos entrando num deserto. Mas a tua atitude que vai mudar a tua vida é se você dizer, meu Deus é bem capaz, nós venceremos, nós poderemos, o deserto não vai nos matar, porque Deus nos dará estratégia, Deus nos dará força e Deus fará nós prosperar. O povo, quando ele está no deserto, muitos não puderam alcançar a terra prometida, viveram suas vidas, sim, mas não alcançaram a terra prometida. Por quê? Por causa que eles começaram a murmurar e a reclamar. Depois eles passaram por essa grande vitória, talvez você já tenha vivido grandes vitórias com Deus, mas eles começam a se prostrar e a murmurar. Meu amigo, nós estamos num deserto? Estamos sim, mas glorifica, diz, meu Deus é bem capaz, eu vencerei, Deus me dará estratégia, eu ficarei curado, eu serei sarado, eu serei abençoado, Deus me dará estratégias na área econômica. Se reinvente,
ore, busque, medite. Deus te dá estratégias para tu viver, para tu vencer e para tu ser fortalecido. Josué e Caleb permaneceram firmes, sem murmurar, sem reclamar. E eles alcançaram a terra prometida. Meu amigo, se você permanecer firme no deserto, não murmurar, não reclamar, você chegará em terra firme, você chegará na terra prometida após todo esse percurso. Então, meu amigo, o que eu te convido hoje? Fique firme, não murmure, profetize sobre a tua vida econômica, profetize sobre a tua saúde, profetize sobre a tua família. Fique firme, meu amigo. Fique louvando, fique glorificando. Aproveita para meditar na palavra de Deus. Cresça, se supere, se reinvente. Deus é fiel e você vencerá. E você chegará na terra prometida. Parece que o deserto não tem fim, mas ele chega ao fim. E ele chega ao fim muito mais rapidamente daqueles que glorificam, profetizam e declaram a bênção. Comece a declarar, comece a profetizar. Deus te honrará, meu amigo, Deus te dará vitória. Você chegará em vitória e você viverá o melhor de Deus. Basta você não esmorecer, não reclamar, não murmurar, mas ficar firme, profetizando e crendo na fidelidade do teu Deus, no poder do teu Deus e como Ele é poderoso, assim como foi com aquele povo abrindo o mar, após alimentando eles nos desertos, botando uma nuvem para que eles tivessem sombra de dia e também os aquecendo à noite e dando alimento. Eles não precisaram, Deus alimentava eles com as codornizes que vinham do céu, Deus alimentava com maná, Deus alimentou eles, Deus deu água no meio do deserto. Deus vai te cuidar, Deus vai te proteger. Não te preocupa, confia nesse Deus poderoso. Essa é uma passagem grande, você vai lendo, vai meditando. E Deus cuidou desse povo. Deus cuidou, Deus não deixou ninguém perecer nem de sede nem de fome. Deus não vai te deixar perecer. Mas você pode, além de não perecer no deserto, glorificar, clamar, crer. E você, mesmo hoje estando no deserto, viverá o melhor de Deus e alcançará o melhor dessa terra, a terra prometida. Aqueles que permanecerem firmes, aqueles que profetizarem a bênção, aqueles que falarem bênção, aqueles que declararem coisas positivas sobre a vida sua, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, aqueles que se agarrarem, aqueles que meditarem, aqueles que ficarem firmes sem murmurar, esses verão o melhor de Deus e viverão a terra prometida. Embora hoje estejam no deserto, amanhã glorificarão e exultarão ao Deus que servem. É isso que eu te convido a fazer, meu amigo, nessa quarentena, neste tempo que eu não sei quando acaba. Mas eu sei que Deus tem o melhor para os seus e para aqueles que se agarrarem à palavra de Deus. Se agarre à palavra de Deus, medite na palavra de Deus, vença com Deus. Deus é contigo, Deus vai fazer você vencer. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu te convido agora, meu amigo, bota a mão no teu coração e faça uma oração simples que eu vou fazer com você neste momento. Diga: Jesus, eu peço perdão dos meus pecados agora e me comprometo a viver segundo o teu evangelho, a tua palavra. Te convido a morar no meu coração e a partir de hoje a minha vida é tua, Jesus. E neste momento, teu nome está sendo escrito no céu. Ô Surianda, Suricanda, neste momento você está escrito e Deus será contigo. E eu já repreendo toda a obra do medo, todos os demônios que atuam com medo, com dúvida, com incerteza, com preocupações na tua vida. Que saiam em nome de Jesus Cristo. Em todos os que estão nos seguindo, todos que estão nos ouvindo, esses demônios estão sendo repreendidos. Deus será contigo, Deus levará você em vitória. E você será mais que vencedor por aquele que te amou, Jesus Cristo, e a sua vida entregou para você ser salvo. Meu amigo, ele pagou um alto preço para o teu nome hoje ser escrito no céu. E todos que fizeram essa oração, o nome está sendo registrado. A partir de hoje, se comprometa com a palavra e você viverá o melhor dessa terra, em nome de Jesus.
Amém, glória a Amém. Deus. E Deus vai abençoar. Amém. Se você quiser ler mais sobre essa história, sobre Josué e Caleb, tá lá no livro de Números, capítulo 14 ali. Você ouve mais um pouco ali sobre Josué e Caleb, quando acontece que eles vão na terra prometida, vão ver a terra que manda leite e mel. E ali, né, Deus faz uma promessa em Números capítulo 14 e versículo 30. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun, né? Porque eles perseveraram e ficaram até o fim. Então, somente Caleb e Josué entraram na terra prometida. Fique firme na palavra de Deus, fique firme naquilo que Deus tem ao seu coração, né? Creia que Ele é a provisão e Ele que faz, Amém. né? Até onde nós congregamos, tem um irmão que estava desempregado há muito tempo, né? E ele não conseguia emprego. E no meio dessa crise toda, Deus abriu uma porta para ele, né? Então, Deus é poderoso. Amém. Deus, ele faz acontecer algo do impossível. Então, Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai fazer algo e você crê que Deus é que faz a provisão. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que seja um dia repleto das bênçãos de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Não esquece de comentar aqui no vídeo em nome de Jesus, que Deus te abençoe, um grande abraço. Não esquece de curtir a página lá, vai lá, curte e nos siga, em nome de Jesus. Deus abençoe e um forte abraço, em nome de Jesus.